A estreia dela será no domingo, na segunda etapa da temporada do Campeonato Brasileiro de Fórmula Truck, que acontece no Autódromo Internacional de Curitiba, que também recebe o curitibano Jansen Bueno, um dos pilotos mais jovens do grid deste final de semana. O desejo dele, claro, é subir no lugar mais alto do pódio. É o autódromo que eu mais conheço, mais treinei, mais participei de outras categorias, então esse é o lado positivo. As expectativas são as melhores possíveis, eu quero brigar pelo meu primeiro pódio na categoria. A Band transmite ao vivo a Fórmula Truck neste domingo, a partir da 1h da tarde. E até domingo, o Centro de Exposições do Parque Barigui tem tudo que uma noiva precisa para a festa de casamento dos sonhos. E o destaque da feira desse ano é a tecnologia. À primeira vista é um convite normal, mas quando abre, um sensor aciona o vídeo. O convite digital chegou no Brasil há apenas 5 meses, custa em média R$300 cada, mas é de encher os olhos. É um susto, tanto para os noivos quando se deparam com o nosso produto, quanto com os convidados. Eles ficam maravilhados quando veem o produto. A tecnologia está mesmo invadindo os casamentos, que se transformaram em grandes eventos. Tem até drones com câmeras acopladas, usados para fazer imagens bem diferentes. É a imagem que ele consegue fazer que a gente não consegue fazer com as câmeras normais. Os planos altos, de cima para baixo, panorâmicas, as imagens aéreas. Substitui, vou até me atrever a dizer, substitui até os travelings, os dollies. Você faz a imagem dos noivos num gramado, pode passar por cima da água, seguir adiante, subir a vários metros de altura. Nos proporciona perspectivas que o povo não está acostumado a vê-las e muito lindas, muito legais. Transformar a cerimônia em um evento único é o principal objetivo dos casais. Ana Lígia não quer nada luxuoso, mas não abre mão dos elementos modernos. Eu acho bem interessante a questão do telão. Eu gosto muito de ter as fotos rodando durante o casamento. Acho que isso é o mais legal para mim, de tecnologia. Também tem o esqueminha do celular, né? Ah, é verdade. Eu vi num casamento e achei bem interessante a noiva lendo os votos dela com o celular na mão. Tem outra dica também, que é a cabine de foto, né? Com certeza. Eu achei bem interessante já numa formatura cabine de foto e acho que é bem legal de ter no casamento para os próprios convidados lá. Um pouquinho de entretenimento, divertimento também. Dados do IBGE mostram que cerca de 1 milhão de casais brasileiros sobem ao altar todos os anos. E é claro, cada um quer inovar. Aí o custo só depende do bolso. Nós temos casos de noivas que escolhem um restaurante, um vestido simples, que parte aí a partir de R$10 mil, como nós temos casos de limousine, vestidos de cristais que passam dos R$100 mil. Sarita e Bruno planejaram uma festa mais simples, intimista, e o motivo é justamente o dinheiro. O casal pretende investir R$25 mil. Quem é que vai pagar essa conta de 25 mil no casamento? É o pai dela e eu. Juntos, meio a meio. É um toque diferenciado, eu acho, para os convidados que já de repente foram a outros casamentos e chegarem ao nosso e verem tudo nosso. É bem bacana. É muito bom. Foi de olho neste mercado que Fernanda abriu uma empresa de cerimonial logo depois que se casou há 7 anos. Ela sabe exatamente o que uma noiva quer. Cada casamento tem uma cara, realmente as noivas surgem com algumas ideias assim mirabolantes e a gente vai à caça para fazer o casamento realmente com a cara dos noivos. Uma ótima noite para você. Bom final de semana.
Polícia Federal apreende documentos na Petrobras em operação contra a lavagem de dinheiro. Educação vergonha nacional em mais de 500 cidades. Alunos ainda não têm livros do MEC para iniciar ano letivo. Justiça do Rio manda desocupar prédio invadido por famílias sem teto. E confronto com a PM deixa 16 feridos. Polícia do Paraná tenta identificar torcedores acusados de racismo contra jogador na Copa do Brasil. Na reportagem especial, os dois lados do debate sobre a legalização da maconha. Fim de semana será chuvoso em boa parte do Brasil. Temporais continuam na região sul. Sorteio define semifinais da Liga dos Campeões. Real Madrid, Bayern de Munique, Chelsea e Atlético de Madrid. Protesto contra Bush faz escola. Em Las Vegas, Hillary Clinton vira alvo de sapato voador. Jornal da Band. Oferecimento Itaú. Sua torcida, isso muda o jogo. Casas Bahia. Venha para a loja Economizar Brasil. E Petrobras. Gente é o que inspira a gente. Boa noite. A desocupação de um terreno terminou em violência no Rio de Janeiro. 5.000 pessoas resistiram a uma reintegração de posse e a área na zona norte da cidade se transformou em praça de guerra. A polícia usou bombas de gás, balas de borracha e spray de pimenta. Do outro lado, pedras, veículos queimados, agências bancárias destruídas. 9 policiais e 7 moradores ficaram feridos. Um deles perdeu a visão de um olho. Era madrugada quando a polícia chegou e avisou. É preciso que todos permaneçam em suas acomodações com total tranquilidade e obedeçam às ordens da polícia. Mas de tranquilidade, não houve nada. Atrás da cerca, os invasores gritavam. É muita bomba, é muito negócio que arde o olho. Gente, pra que isso tudo? Já chegaram fechando tudo. Meu primo foi 2 socos na cara ali dentro. Os 2 prédios foram construídos há 20 anos e há 8 estão vazios. A ocupação começou há 10 dias. Na última semana, cerca de 5.000 pessoas ocuparam a área. A justiça determinou a reintegração de posse. Eu sou aposentada. O salário é 724, pago 400 de aluguel. Só vou ficar com quanto? Para comer, para tudo. Eu saí daqui 4 horas da manhã com meu filho. Saí pelo buraco ali porque eles não deixavam a gente sair nem entrar. Eu não consegui voltar para pegar minhas coisas. Helicópteros lançaram bombas de gás lacrimogênio nos invasores. Os acessos às favelas do Jacarezinho e Rato Molhado, na Zona Norte, viraram praça de guerra. Uma estudante ferida por bala de borracha, disparada pela PM, foi socorrida pelos bombeiros. Alguns policiais também ficaram feridos. 3 carros de emissoras de TV foram depredados. Um fotógrafo chegou a ser preso e repórteres ameaçados por policiais. Vândalos infiltrados entre os invasores incendiaram carros, viaturas policiais e ônibus. Isso foi mais uma explosão do ônibus, é mais um ônibus incendiado. Foi só a polícia sair dessa área, que aqui nessa rua interna eles colocaram fogo em mais um ônibus. Já foram pelo menos 3 explosões violentas. E o problema é que está muito próximo de várias casas aqui na região. Esse é um bairro residencial. Mais policiais chegavam a todo momento, atirando bombas. Todos estão armados porque moradores e aqui da região e também os outros que estão saindo da área ocupada entraram nesse acesso à favela do Rato Molhado e o policial atirou. Criminosos destruíram 3 agências bancárias. E as agências bancárias também estão sendo depredadas. Os invasores, os manifestantes que estão nessa região aqui, estão usando pedaços de madeira para destruir as agências. Essas imagens mostram o momento em que eles avançam e invadem um supermercado. Muita mercadoria foi roubada. Quase 30 pessoas foram presas e durante o dia, muitos feridos chegavam a esta unidade de pronto atendimento. No final da manhã, invasores voltavam para as favelas de origem, com aquilo que conseguiram pegar.
Especialistas apontam a impunidade como um dos principais motivos para a elevada taxa de homicídios aqui no Brasil. Na grande maioria dos casos, assassinatos não são esclarecidos e os criminosos ficam soltos. Um relatório da ONU destaca também o aumento da violência doméstica no país. Uma posição vexatória em um ranking mundial. O Brasil é o 16º país do planeta onde mais se mata intencionalmente. E 15% dessas mortes são decorrentes de violência doméstica. O corpo de Luciane de Carvalho foi encontrado pela mãe embaixo da cama dela. É um negócio que não dá para esquecer. O assassinato da camareira de 33 anos aconteceu no primeiro dia deste ano. A gente vê noticiário todos os dias de crimes, enfim, crimes e as coisas vão ficando por isso mesmo, né? A família acusa o namorado pelo crime. Jamilton Barbosa Cruz vendeu os objetos da residência e desapareceu antes que o corpo fosse descoberto. Eu choro todo dia. O crime cometido nesta casa é apenas mais um exemplo da epidemia de violência que vivemos. Um relatório da ONU mostrou que em 2012, 50 mil brasileiros foram assassinados. Isso representa mais de 11% do total de 437 mil homicídios registrados em todo o mundo. São 25 mortes para cada 100 mil habitantes, 4 vezes mais do que a média mundial. O Brasil está no segundo grupo de países mais violentos, juntamente com México, Nigéria e Congo. A ineficiência da polícia e a falta de punição são fatores que contribuem para o número elevado de mortes. Nem 15% dos homicídios são resolvidos. Então, isso claramente é um sinal de que você pode continuar matando, porque dificilmente você vai ser preso. O relatório destaca as unidades de polícia pacificadora como uma iniciativa determinante para a redução dos índices de homicídio em quase 29% no Rio de Janeiro entre 2007 e 2012. Em São Paulo, também houve diminuição. O destaque negativo foi para o Nordeste, onde os crimes dispararam. Mais um caso de racismo no futebol brasileiro. Um jogador do São Bernardo foi chamado de macaco pela torcida do Paraná em jogo pela Copa do Brasil ontem à noite. A confusão aconteceu já nos acréscimos do segundo tempo, quando Marino do São Bernardo foi expulso. Na saída de campo, ele foi xingado por torcedores do Paraná que estavam próximos ao alambrado. 2 deles fizeram ofensas racistas. Marino ainda discutiu com parte da torcida antes de seguir para o vestiário. É um crime de racismo cometido contra um atleta que entrou chorando no vestiário, jogou a camisa no chão, né? Porque foi chamado de macaco. Isso não existe. Depois da partida, Marino foi até a delegacia móvel do estádio e registrou um boletim de ocorrência. O jogador chegou a chorar durante o depoimento, que levou cerca de 20 minutos. Isso vai evitar de mais gente fazer isso, né? A gente tá trabalhando ali dentro, a gente tem família, né? E espero que isso não aconteça mais, independente se é aqui em outro lugar, eu espero que não aconteça mais. Hoje, o Paraná Clube divulgou em seu site oficial uma carta repudiando o ato de preconceito. A Polícia do Paraná já pediu às emissoras de televisão que trabalharam no jogo imagens que possam ajudar a identificar os torcedores. Caso as ofensas sejam comprovadas, eles podem ser indiciados por injúria racial, crime que pode dar até 8 anos de prisão. Também ontem, o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul retirou 9 pontos do Esportivo de Bento Gonçalves por atos racistas de sua torcida contra o juiz da partida frente ao Veranópolis em março. Além das ofensas, o árbitro Márcio Chagas teve o carro depredado e coberto por bananas. Com a perda de pontos, o Esportivo foi rebaixado no Campeonato Gaúcho. Já estamos quase na metade de abril e estudantes de escolas públicas de mais de 500 cidades brasileiras ainda não receberam os livros didáticos. A falta do material compromete o aprendizado. Um recurso fundamental na educação, o livro didático é artigo disputado em muitas escolas públicas do país. Nesta, em Juiz de Fora, Minas Gerais, faltam 140 volumes de diversas matérias. Para compensar, os professores improvisam. Eu faço uso da folha Xerox, tá? O ano passado, quando ocorria isso, eu colocava eles em dupla, tá?
Tipo assim, fazendo atividade no caderno, para valer ponto. Quem recebeu livros, compartilha com quem não teve acesso a eles. Atrapalha bastante, a gente tem que sentar ou em dupla ou em trio, emprestando um livro pro outro ou pegar na outra sala, que alguns têm também o livro inteiro. O próprio Ministério da Educação reconhece, faltam livros didáticos em escolas públicas de 562 cidades brasileiras. Cada escola pública do país escolhe os livros que serão usados ao longo do ano letivo nas salas de aula e faz o pedido ao Ministério da Educação. O problema é que muitas vezes estes livros demoram a chegar ou nem chegam e perde-se um tempo precioso no aprendizado dos estudantes. Na maior escola pública de Camaçari, na região metropolitana de Salvador, também faltam livros. A gente está com um déficit de mais ou menos quase 2.000 livros. Cada aluno recebe uma coleção, na verdade, né? Com 6 exemplares. O problema aqui é que o MEC se baseou num censo de 2012 para calcular o número de estudantes da escola. Em 2 anos, o número de matriculados triplicou. Hoje os alunos receberam mais um lote de livros. Estudavam sem eles desde o início de fevereiro. Os professores tinham que escrever um texto no quadro, a gente tinha que escrever tudo por causa do assunto, que a gente não tinha o livro para estudar. Matheus recebe a ajuda da mãe para fazer as tarefas de casa, mas sem livros fica tudo mais complicado. Eu faço pelo que eu sei. E o que a professora me diz, porque todo tempo eu estou perguntando, todo momento eu estou conversando com a professora. Se nós não temos o livro e as outras possibilidades de acesso à informação, certamente nós vamos subtrair das nossas crianças o acesso à tecnologia, à cultura, enfim, à sua formação. A recente legalização da maconha no Uruguai e em 2 estados americanos esquentou o debate no Brasil. No Congresso, projetos sobre o assunto devem ser discutidos ainda este mês. Uma das propostas libera a droga em todo o país. Outra prevê mais rigor nas penas para usuários e traficantes. Um tema polêmico com argumentos dos 2 lados. É o que você vai ver na reportagem especial de hoje. As primeiras manifestações de rua pela liberação da maconha aconteceram no Brasil em 2008. Mas até 2011, as marchas da maconha eram violentamente reprimidas pela polícia, que as considerava apologia ao crime. Não era nem a questão da legalização ou não. A gente estava sendo impedido de fazer o debate público, a gente estava impedido de fazer uma manifestação. 3 anos atrás, dias depois dessa batalha campal na Avenida Paulista, o Supremo Tribunal Federal liberou as marchas. Decisão baseada no princípio constitucional da liberdade de expressão. O estigma tem diminuído, as pessoas estão indo a público falar mais naturalmente sobre isso, artistas, jornalistas, políticos. Existe um ambiente mais propício, eu acho, na sociedade para se fazer a discussão, né? Segundo o órgão de drogas e crimes da ONU, cerca de 9% dos adultos brasileiros fazem uso habitual da maconha. Quase toda a droga vem do Paraguai e é de péssima qualidade. Ela representa 80% do mercado ilícito e financia boa parte dos crimes dos narcotraficantes. Basta passar os olhos por uma viela de qualquer favela do Brasil para perceber a força do tráfico e a persistência do uso de drogas. Nem o tratamento policial, nem o rigor dispensado a viciados e traficantes foi capaz de diminuir o tamanho do problema. Este traficante é o gerente de uma biqueira na zona sul de São Paulo. Ele conta como o trabalho é organizado. Cada traficante tem um horário específico, de manhã, uma tarde, uma noite. Faltou, toma gancho. Faltou dinheiro, toma gancho. Tem que explicar a situação e tudo, tem que prestar conta de tudo que acontece. O traficante também ajuda a entender uma questão polêmica. Afinal, a maconha leva o usuário até outras drogas ou não? Ao menos geograficamente, a resposta é sim. Não tem maconha, ele leva cocaína. Tem uns que já levam os 3, maconha, cocaína e pedra. Já a comunidade científica se divide em relação a esse assunto. Se fosse falar dessa forma, é porta de entrada, então a primeira porta de entrada seria o álcool. Porque ninguém começa direto fumando maconha, começa bebendo ou fumando cigarro normal. Então essas seriam as portas de entrada. Isso aqui é um grow room, ou uma horta doméstica para produção de maconha. O dono desse jardim só cultiva essas plantas porque não quer dar dinheiro ao tráfico de drogas. O curioso é que ao fazer essa opção, ele acaba se sujeitando ao risco de ir para a cadeia por muitos anos. Eu prefiro correr esse risco
em casa. Eu prefiro tentar desenrolar o assunto na delegacia do que continuar contribuindo com o tráfico de drogas, dando dinheiro na mão de traficante para ele comprar arma e assaltar minha mãe na rua depois. No jornalismo, a discussão mudou de rumo na última década. Nesse período, a maconha foi capa de 13 edições da revista Super Interessante, todas elas sob tutela do mesmo editor, mas com uma visão diferente a cada edição. Tem muita gente que desqualificou essa matéria, desqualificando o autor, dizendo, esse maconheiro. Mais do que tudo, foi muito positiva a repercussão. Muita gente dizendo, já era hora de alguém tratar de um jeito realista esse assunto. O principal arauto da liberação hoje é o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Assim que deixou o governo, ele se juntou a outros líderes globais, como o ex-presidente americano Bill Clinton, para lutar pela descriminalização. Tem que quebrar o tabu, como a gente diz, e começar a explicar, para não dar a impressão que você está propagandeando o uso de droga. Descriminalizar não quer dizer legalizar. Quer dizer o seguinte, o usuário não é criminoso. E tem que combater